Continuando com o lado oculto e os segredos dos templos, que é um dos temas mais fascinantes que a antiga cultura egípcia tem a nos deixar. Vamos entrar hoje num estudo interessante, misterioso, desconhecido pela maioria das pessoas sobre o templo de Kom-Ombo. Em realidade, este templo não teria esse nome originalmente, mas não vamos entrar agora na origem dos nomes ou das palavras. Kom-Ombo é o nome mais conhecido de este templo duplo nessa região a uns 160 quilômetros de Luxor, mais ou menos. Este templo fica do lado oriental. Então é interessante porque traz em si uma lenda e uma mitologia muito interessante desta região. Quando estudamos os mitos egípcios, não podemos nos esquecer que cada região tinha mitos que se interligavam. Então não existe uma mitologia única para todo o Egito. Em Kom-Ombo vamos encontrar dentro do templo dois deuses fundamentais que se unem dentro do templo, ainda apesar de ser opostos dentro do mito e dentro da história do Egito. Temos Sobek, que seria a representação de Set, em uma forma forte, interpretada dentro do raio do Nilo, digamos assim, da estrutura do Nilo, e digamos que Set é interpretado como uma figura de um animal antropomórfico no deserto, mas no Nilo é representado como o cocodrilo, que é uma das figuras de maior força e poder, que simbolizaria justamente a energia vital do próprio rio. Mas, a la vez, destruidor, poderoso, forte. Então, todo esse simbolismo, lo vamos a ver que o mito e os símbolos se unem a distintos estágios ou distintas regiões ou distintas épocas, que se foram integrando, então aparecem depois como aliados de Set, quando em realidade são a interpretação do próprio Set. Então, no templo encontramos Sobek e Horus, que seriam as duas figuras eminentemente opostas. Segundo os mitos e lendas nessa região, Horus governou durante um período de tempo e era muito querido, muito apoiado pelo povo, seguido, admirado, respeitado. Ele respeitava o povo. Então existia uma relação de muito afeto e resposta, de trabalho, de conquista, de luta para levar o Egito adiante. E neste caso era considerado Sobek um irmão dele. Então, esta força de Sobek gera, digamos assim, uma imagem de um irmão poderoso, vingativo e invejoso sobre a relação que ele tinha com seu povo e a relação que ele tinha em relação ao poder sobre seu território. Então, se cria uma revolta, estou resumindo o mito, não? De uma maneira que fique clara, se gera uma revolta motivada por Sobek, Horus é destronado e exilado, junto com a maioria do povo que gostava dele, que o seguia, que acreditava em seus valores, em seus princípios, em sua ética, em sua moral. E fica Sobek com seus seguidores, só que aí imediatamente ele se dá conta que falta algo, se faltava gente para trabalhar a terra, plantar o trigo, produzir, e aí ele manda no mito a seus demônios plantar, e na época da colheita, o mito nos diz que o que gerou o fruto da colheita era tudo de ouro. Só que todos nós sabemos que o ouro não se come. Tá? Para os egípcios é um mito interessante, porque o ouro não era para os vivos, o ouro era para os mortos, para a eternidade. Depois que Sobek
se dio conta que não tinha como manter o território sem a produção do trabalho e manter seu poder, ele repensa sua situação e decide ir a procurar ouros e integrá-lo novamente ao poder. E realmente isso é o que acontece. Horus retorna com todos os seus seguidores e os dois juntos, Horus e Sobek, conseguem governar em paz e com justiça. Esse mito é extremamente importante porque dá origem ao que ainda hoje podemos ver no templo. O que nos leva a entender que é muito provável que algo assim existiu. Digamos a imagem de um Caim e Abel, que em lugar de um matar o outro, se unem juntos. Temos que ver que Caim representa o homem primitivo, que vivia da caça, e Abel, o homem mais moderno, que vivia da agricultura. Claro que temos um enfrentamento de duas culturas diferentes, uma nômade e outra mais sedentária. Então, podemos ver neste mito algo parecido, mas uma integração dessas duas forças. Uma força que hoje diríamos de direita e uma força de esquerda, porque uma se integra com o trabalho, com a produção, com os trabalhadores, e a outra se integra com uma ideia de poder, capital. Então, podemos falar basicamente de duas forças em oposição que até hoje existem dentro de uma sociedade. Só que, quando vocês visitam o Templo de Colombo, aquele que vai na procura de sentir as forças e as polaridades, é interessante porque dentro do templo você sente essas forças, essas energias em oposição, e nos lugares, nos altares, nós vemos o equilíbrio das forças. Então, a proposta de Colombo é visitar um templo para poder reintegrar o que aparentemente é oposto. Em realidade, as forças positivas e negativas são absolutamente complementares. Todo iniciado, todo discípulo sabe disso. Então, vemos dentro do templo de Colombo o estudo da medicina. Os sacerdotes eram médicos, mas também eram soldados. É decir, o sacerdote que entrava no templo de Colombo sabia usar tanto uma espada como um bisturi. Y eso lo vamos a encontrar en la mayoría de los templos en Oriente. El sacerdote que aprende a luta, a arte da luta, mas também a arte da cura. O equilíbrio dos opostos. Com a espada posso cortar a cabeça de alguém, com o bisturi posso operar e curar. Dentro de si existe a capacidade de decidir se vai destruir ou vai construir. As forças extremamente desenvolvidas, mas dentro de um ser que vive em paz, em equilíbrio com sua justiça e com sua consciência. Dentro da sociedade, o homem, hoje, na maioria dos países, ele retira o direito de ter sua própria espada e, com isso, estabelecer seu poder. Basicamente, existem hoje duas grandes forças. Uma que procura que o indivíduo seja ele mesmo, que tenha seu próprio poder e sua própria capacidade de tomar decisões e independência. E, por outro lado, que tem que servir a uma sociedade, que tem que servir à comunidade, que tem que deixar de pensar em si e pensar em nós outros. Essas duas forças é a que nós vemos dentro de Colombo. Mas, em equilíbrio. O iniciado procura seu equilíbrio, mas também não deixa de lado a arte da luta, a arte da guerra. E, por outro lado, a arte da cura. Quando alguém sente que você é capaz de se defender, o respeita. Quando você não tem a capacidade de se defender, está exposto a seu próprio erro, seu próprio fracasso. Quando a sociedade não nos defende, então o indivíduo deve desenvolver sua capacidade de defesa. Por isso que todo iniciado, em todas as culturas, em todo o mundo, antes de ser
digamos, um portador de um conhecimento, ele tem que aprender a defender-se, porque ele tem a obrigação de carregar um conhecimento, uma sabedoria, e servir sem ser um servicial, sem ser um escravo. Servir porque ele toma a decisão de servir, não porque está obrigado a servir, porque alguém manda sobre ele, nem de esquerda, nem de direita. Ele manda sobre si. Esse é o verdadeiro poder do iniciado. E essa é a grande ensinança que tem o Templo de Colombo a nos dar. É importante que vocês entendam que cada templo tem um conhecimento a nos dar. Esse é o templo que define as polaridades dentro da sociedade e, a la vez, a integração dessas polaridades. Quando a polaridade está separada, quando não são complementares, que se unem para crescer e ajudar a crescer o indivíduo e a sociedade, então a sociedade fica como um ser esquizofrênico, que tem um braço que faz o que ele quer e outro braço que faz o que ele quer. A esquerda e a direita vão para o lado que quer e ele fica sem poder ter a capacidade de decidir seu próprio destino, porque em realidade está fazendo, o que está fazendo é seguir forças que habitam nele, que habitam em todos nós. Então, quando você consegue equilibrar o positivo e o negativo, que é o que já falamos na vez anterior, o calor e o frio dentro do corpo, então podemos chegar ao ponto de encontrar o neutro, uma energia que representa a luz. A luz, a sabedoria e o equilíbrio que está dentro de nós. Esse é o caminho que nos mostra o misterioso Templo de Colombo, com seus dois santum e cada um com seus deuses, um do lado do outro. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Vamos a seguir falando de templos que depois trabalham com elementos, as grandes forças da criação, os elementos que habitam na natureza e habitam em nós. Então, as polaridades combinadas com os 4 elementos dá 12 forças primárias da criação. Essas 12 forças depois passam e se filtram através dos 7 planetas, 7 poderes, 7 glândulas, 7 forças que o iniciado desenvolve através de todo esse processo de evolução, de formação através dos templos. O iniciado não se forma em um templo, se forma em uma caminhada, digamos, profunda, em uma búsqueda constante através dos centros de energia e sabedoria que existiam no Antigo Egito. Ainda hoje, aquelas pedras, aquelas colunas estão lá. Ainda hoje, o esqueleto daqueles deuses primitivos, arquetípicos que habitam em nós, estão lá e nos chamam para entender sua oculta mensagem. O que eu quero mostrar a vocês é que isso existe. Existe uma magia dentro de cada um de vocês e algo nos chama para ir em sua busca, em seu reconhecimento e entender aquela sabedoria antiga que ajudou a construir o maior império até hoje. Então, até a próxima. Nos vemos pronto. Obrigado.